Marcos, capítulo 4, os versos 26 a 29. Que diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, dia e de noite, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar? Abaixa sua cabeça e ore comigo. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem concedido, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor, teus servos, Pai, para serem instrumentos, ó Senhor Deus, teus na vida do teu povo. Nos dá graça, Senhor, agora, nesse momento, que a tua palavra será exposta, Senhor Deus. O Senhor fale ao nosso coração através dela. O Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que os nossos ouvidos ouçam, Senhor Deus, e entendam, Pai. E que essa tua palavra fique guardada em nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele reúne 4 parábolas que descrevem as características do reino de Deus que se manifestam em Cristo. A primeira parábola que nós vimos descreve por meio de figuras a pregação e a proclamação desse reino pela palavra de Deus, que é a semente, a parábola do semeador. O semeador é Cristo e todos os que pregam o seu evangelho. Os solos representam o coração dos homens e a maneira como recebem essa palavra, ou seja, como ouvem e atendem a chamada do evangelho. Vimos que alguns desses solos se tornam impróprios para o reino de Deus ou para a semeadura da semente pelas coisas que acompanham esse solo, ou seja, com que concorre no coração do homem com a semente da palavra de Deus. E aí a parábola vai nos dizer que solos comprometidos não chegam a crescer e produzir frutos. No entanto, bons solos que foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, e isso está implícito ao que nós vamos ver aqui agora, produzem muitos frutos. A palavra de Deus produz frutos somente quando o coração responde de uma forma favorável à mensagem do Evangelho. E ele chama esses de boa terra, uma terra que está desprovida de qualquer dificuldade em relação ao seu solo. A parábola subsequente fala de uma candeia. Nessa figura entendemos que o reino de Deus se revela, e esse é o seu propósito. Com essa parábola, vemos que a intenção é mostrar que o reino de Deus, que estava oculto na pessoa de Cristo, vem para ser revelado nele, para brilhar nesse mundo por meio da mensagem do Evangelho. A outra parábola inicia-se com o reforço no ouvir, e é o tema que está por trás de todas essas parábolas: ouvir e obedecer a palavra de Deus. O provérbio da medida reforça a ideia de ouvir e obedecer, dizendo que no reino de Deus, ao ouvir e obedecer a Cristo, seremos recompensados naquilo que buscamos. E ainda mais, ele nos acrescentará mais e mais bênçãos. Há uma superabundância de riquezas para aqueles que examinam atentamente a palavra de Deus, que têm interesse verdadeiro em sua palavra. Deus está sempre acrescentando dons, favores e bênçãos ao que já temos recebido. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, as parábolas são solo fértil. Deus acrescenta mais e mais de graça e entendimento do seu reino. Se somos fiéis em ouvir, Deus é fiel em nos dar cada dia mais e mais de si. Esses que ouvem a palavra encontrarão o reino desvelado para eles. Aqueles a quem o mistério do reino de Deus é dado, em que Jesus receberão até mesmo a capacidade maior para entrar nele. Agora nós temos a parábola da semente. E essa parábola, ela só é vista aqui em Marcos. E mais uma vez o Senhor Jesus revela mais uma faceta do seu reino. Certo comentarista chamado Grant Osborne nos diz que essa parábola pode ser chamada a parábola da semente que cresce por sua própria conta. Sendo assim, Jesus quer nos mostrar mais uma característica do seu reino. Esse é um reino que não está fundamentado no poder ou na ação do homem, apesar de um homem estar envolvido, mas se fundamenta no poder de Deus. Essa parábola, ela vai se diferir da parábola seguinte, do grão de mostarda,
que enfatiza o processo do crescimento, enquanto a seguinte, do grão de mostarda, apresenta o contraste entre um princípio pequeno e os grandes resultados. James Edward fala de um outro aspecto interessante dessas parábolas, que já apontava para o escândalo da cruz. Jesus compara o seu reino como uma semente, não como algo grandioso e glorioso, como picos de montanha cintilantes, pôr do sol vermelho, opulência de soberanos ou a glória cobiçada de um gladiador. Jesus assemelha o seu reino como uma semente. E isso apresenta o paradoxo do Evangelho, aponta para o escândalo da encarnação disfarçado nesses lugares comuns. O reino de Deus nessa parábola está focado no crescimento de uma simples semente. Não é algo espetacular, nem seu crescimento atrai a atenção das pessoas. O fazendeiro, segundo a parábola aqui, espera dia e noite, estando dormindo, acordado, mas a vida continua. E simultaneamente, nesse processo do continuar da vida, há um outro processo em ação, com certa lentidão e de modo imperceptível, a semente germina e cresce. A semente parece tão inofensiva e insignificante que o fazendeiro de início nem toma conhecimento do seu crescimento. Ele não sabe como isso acontece. No entanto, apesar da ausência e ignorância do fazendeiro, a terra produz por si só. Podemos ver nessa comparação, queridos, a realidade do reino de Deus, ou seja, a proclamação do Evangelho no coração do homem. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. O semeador, o agricultor, são aqueles que pregam a palavra, e o solo seria o coração do homem. O que nós estamos vendo são os efeitos da proclamação do Evangelho da graça de Deus no coração do homem nessa parábola. A semente contém em si mesmo um poder de gerar e um processo ordenado de crescimento. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga, que se revela a parte de qualquer ação do fazendeiro. Essa palavra está nos dizendo que o reino de Deus, nos corações e vidas dos homens, tem um crescimento misterioso. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, no versículo 26, quando diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e dia, e a semente germinasse, não sabendo ele como. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a semente precisa ser lançada. E se nós formos considerar o entendimento dessa parábola no contexto em que ela está inserida, essa semente é a palavra de Deus. E esse homem aqui, o agricultor, o fazendeiro, são aqueles que pregam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 4, faz uma relação muito interessante, mostrando que a fé emana do ouvir da palavra. Veja o que ele diz: como porém invocarão aquele que não creram, e como não crerão naquele que nada ouvirem, e como ouvirão se não há quem pregue. A fé existe onde Deus é invocado. A fé sempre será precedida pela semente da palavra. A semente da palavra precisa ser lançada. Para se crer, tem a necessidade de ouvir. Por isso a insistência aqui em ouvir essas parábolas. O primeiro passo aqui se dá na pregação da palavra de Deus. Essa é a semente que germina e floresce no coração do homem para a sua salvação. Se nós fizermos uma relação aqui da parábola do semeador com a parábola da semente, esse primeiro momento representaria a semente sendo lançada em cada tipo de solo. E particularmente o efeito dessa semente seria aqui, como nós estamos vendo, na boa terra. Ou seja, ela germina, ela frutifica e torna-se uma planta completa. O grão cheio na espiga. Poderíamos inserir essa parábola na parábola do semeador, em todas as vezes que a palavra estava sendo lançada, a semente estava sendo lançada, sendo esse primeiro verso, e esses versos, do 26 a 29, ser aquilo que acontece naquela boa terra, que a semente é lançada na parábola do semeador. Mas como nós falamos anteriormente, a ênfase dessa palavra encontra-se no crescimento
misterioso. Perceba aqui a imagem que é usada para figurar a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, uma semente. Perceba nessa imagem duas coisas interessantes: a simplicidade, que nós já citamos, e o poder da palavra de Deus nessa imagem. A semente é algo simples, singelo, humilde. Por outro lado, a semente é poderosa em seu crescimento, arrastando tudo que esteja ao seu caminho para se desenvolver. Eu não sei se vocês já viram aquelas árvores pequenininhas, né, que surgiram de pequenas sementes, imperceptíveis, quando crescem, arrebentam com as suas raízes um pavimento de cimento armado, com o poder do seu crescimento, ou qualquer coisa que se interponha no seu caminho, no caminho do seu crescimento, ela vai empurrando, ela vai arrebentando. E quase qualquer semente pode rasgar o asfalto dos caminhos para que as primeiras folhas de sua plantinha recebam a luz do sol. A pregação do Evangelho apresenta esse mesmo caráter. Ela é simples. Apesar de sua profundidade e sabedoria, não há ostentação no Evangelho da graça de Deus. Ela é singela, construída por uma única raiz, que é Cristo, mas é extremamente poderosa e eficaz, que devasta os recônditos do coração humano. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há nada que possa impedir o avanço do reino de Deus. Mesmo a rebeldia e a desobediência dos homens não podem impedir que a obra de Deus prossiga da mesma forma que acontece com a semente. Nada pode deter o cumprimento dos propósitos de Deus. Veja o verso 27, quando ele diz assim: depois dormisse, se levantasse noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Nesse verso, duas coisas chamam a nossa atenção a respeito do reino de Deus, com respeito ao reino de Deus. O primeiro é que o agricultor não pode fazer nada para controlar ou determinar esse crescimento. Ele também não pode explicar como a semente brota. As atividades do agricultor giram em torno da preparação do solo, ou seja, as atividades do agricultor que giram em torno da preparação do solo não são capazes de fazer a planta crescer. Quem determina o resultado final é Deus. Ele também não pode explicar como a semente brota e cresce. Esse é um dos mistérios da criação. A semente brota e cresce. Da mesma maneira, nós não sabemos explicar como o Espírito Santo, pela palavra, produz uma transformação no coração do homem. A ação do Espírito Santo por meio da palavra é poderosa. Ele transforma um homem inimigo de Deus em filho amado. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, verso 23 da sua primeira epístola, ele diz assim: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E esse homem, que era inimigo de Deus pela sua própria natureza, agora ele anseia ardentemente pela comunhão com Deus, como muitas vezes nós vemos nos Salmos de Davi. Está no Salmo 42, verso 1 e 2, assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Lá no Salmo 130, ele diz assim: aguarda a minha alma, aguarda o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Essa é uma ação que ninguém consegue explicar, como o Espírito Santo age no coração do homem, transformando um coração de pedra em coração de carne. Nicodemos ficou confuso, porque não entendia essa realidade, essa ação soberana
do Espírito Santo de Deus. Quando Rafael estava falando aqui sobre a ação trinitária de Deus, e muitas vezes a Escritura escreve de tal forma para que nós possamos compreender. E apesar de termos aquela definição, Deus salva, o Senhor redime, o Espírito Santo transforma, há uma ação conjunta de Deus. Ele é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Nicodemos não conseguia entender essas coisas. E lá em João capítulo 3, versos 5 a 8, o Senhor Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. É uma ação sobrenatural. É um novo nascimento que demonstra a soberania de Deus na vida daqueles a quem Ele chama. Perceba aqui na parábola que ele, traçando esse momento aqui, né, do agricultor que não entende e que não pode fazer nada para que a semente cresça, né? Então, depois de ele lavrar, como diz aqui, dia e noite, depois de lavrar, de semear a semente, ele nada pode fazer para que ela brote. Ele dorme, ele se levanta, ele segue a sua vida, cuidando dos seus afazeres, e a terra produz por si mesma, segundo o curso normal das coisas criadas por Deus, pelo poder de Deus sobre ela. Da mesma maneira, a palavra da graça, quando acompanhada pela graça irresistível de Deus, se torna no coração do homem uma obra que torna no coração do homem a obra da graça manifestada. Os pregadores não contribuem em nada para isso. O Espírito Santo continua trabalhando quando eles adormecem e não trabalham. Os pregadores são aqueles que lançam a semente, mas não podem fazer nada para que ela germine no coração do homem. É somente pelo poder de Deus que a palavra cresce e floresce na alma humana. O apóstolo Paulo fala dessa realidade, da importância desse ministério na vida da igreja, mas dizendo que é Deus quem dá o crescimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 5 a 7, ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Ou seja, ele estava dizendo, ele começou a pregar o evangelho, saiu, veio um outro e continuou a pregação do evangelho. Ou seja, ele plantou, outro regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É isso que nós estamos vendo aqui. É o poder de Deus na chegada do seu reino, na pessoa de Cristo. William Barclay chama a nossa atenção quando aponta nesse verso o crescimento constante da semente, a parte do agricultor. Não é que o agricultor não trabalhe para que aquela semente cresça e produza, lançando adubo, né, preparando o solo, fazendo aquilo que ele pode para que aquela semente possa germinar. Mas a germinação, o crescimento, não dependem dele. Tanto é assim no meio comum, ou seja, no exemplo que o Senhor Jesus está dando aqui do agricultor, como é assim no reino de Deus. William Barclay diz assim: de dia e de noite, enquanto o lavrador dorme, o crescimento prossegue. Deus não se caracteriza por atuar de maneira espasmódica. O grande problema com os esforços e a bondade do homem é que, em geral, atuam de maneira espasmódica. Um dia damos um passo para frente, no dia seguinte retrocedemos 2. Mas a obra de Deus continua sempre.
silenciosamente, mas com segurança, para a obtenção de suas metas, de maneira constante, desenvolve o seu plano. O ponto central desse verso gira em torno do fato de que Deus é o responsável pelo crescimento do seu reino nesse mundo e no coração dos homens. E é isso que nós devemos ter em mente. É pelo poder de Deus. Como diz Paulo, eu tenho a minha responsabilidade de pregar, Apolo tinha a responsabilidade de continuar essa pregação, mas sabendo que os frutos que viriam da parte do Senhor, porque é Ele quem dá o crescimento. E aí o verso 28, ainda nessa comparação, ele diz assim: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Perceba que nesse verso que a semente cresce gradualmente. Depois de brotar, ela segue um curso natural, ela vai adiante. O mesmo ocorre com a palavra de Deus. Deus irá dar cada semente do Evangelho no coração do homem o seu próprio crescimento. Embora esse início possa parecer pequeno, ao final haverá um crescimento gigantesco, há um crescimento devastador. Porque é a palavra de Deus. William Hendricks nos exemplifica isso, como se daria em nossa realidade. Ele diz o seguinte: assim também acontece com respeito ao reino ou domínio de Deus. Um ministro fervoroso lança semente ano após ano. Ele explica, convida, exorta, conforta, adverte, admoesta, faz chamadas pastorais. No entanto, num certo sentido, seus esforços parecem infrutíferos. Então, repentinamente, os ventos do Espírito começam a soprar sobre os jardins do coração dos membros da igreja. A palavra mostra o seu poder. Ela tem estado em atividade, mas os seus efeitos não têm sido muito evidentes. Mas agora, homens e mulheres, velhos e jovens, intelectuais e analfabetos, ricos e pobres, jubilantemente confessam a sua fé. O Espírito está agindo poderosamente, sempre em conexão com a palavra do Evangelho. As pessoas têm paz no coração e certeza de salvação. Elas olham para diante, para a herança reservada para elas no céu. E é muito interessante, porque uma vez que William Hendricks está dando aqui a sua contribuição, eu gostaria de dar a minha. É tão interessante, porque você às vezes está aqui pregando, você está falando, você vê as pessoas olhando para você, às vezes eu nem direito, porque eu não enxergo, direito, não consigo ver os olhos, mas você vê a atenção de alguns, outros dispersos, conversando, às vezes lá atrás, ou desatentos. Às vezes você consegue perceber isso. E às vezes eu chego em casa com relação à pregação, puxa, venho para cá, cara, que coisa interessante da palavra, eu nunca tinha visto isso e tal, eu passo para a igreja. E às vezes você, olhando assim, não vê aquela receptividade. Parece que a igreja não captou aquilo que havia sido dito. E aí, depois de um tempo, numa conversa informal, às vezes, num momento assim, descontraído da igreja, conversando com algum membro, com algum irmão, ele cita aquilo que você pregou, ou faz uma aplicação daquilo que você havia falado. E aí você vê, Deus está agindo no coração dos homens por meio da sua palavra. Ele não depende de mim, apesar de me utilizar para isso. Mas Ele não depende de mim para realizar a sua obra no coração dos homens. E às vezes você pensa que a igreja está, não estou dizendo que esse seja o nosso caso, indiferente à pregação, e as pessoas estão crescendo, elas estão desenvolvendo.
Porque a semente em si, ela tem poder. E esse é o poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, lá em 1 Coríntios, ele diz: olha, eu cheguei diante de vocês aqui sem nenhuma ostentação de linguagem, nem mostrando poder em linguagem ou retórica, e eu estou parafraseando. A única coisa que eu quis fazer era apresentar a palavra de Cristo, Cristo crucificado, a mensagem do Evangelho. E são essas coisas que estão gerando fruto na vida de cada um de vocês. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela cumpre o seu propósito. Diz o próprio Senhor na sua palavra. Ela não volta vazia. O que nós estamos vendo aqui, voltando ao texto, é uma descrição detalhada de cada etapa do desenvolvimento da planta. Significa que cada estágio da transformação do coração do homem pela proclamação do Evangelho é soberanamente controlado e garantido por Deus. A expressão que nós temos aqui, a terra por si mesma, reforça o significado de que não existe uma causa visível para o seu crescimento, nem qualquer ajuda humana. É o poder de Deus por meio da sua palavra. Matthew Henry diz o seguinte, nesta metáfora, ele diz: Deus irá dar a cada semente a sua própria planta, mesmo que a princípio não passe uma folha tenra, que a geada pode danificar ou que o pé de alguém pode esmagar, ainda assim ela crescerá até se tornar uma espiga e até que haja um grão cheio na espiga. Perceba, queridos, que Deus realiza o seu trabalho de forma imperceptível, sem estardalhaço, mas de maneira insuperável e sem falhas. William Barclay, também apontando esse aspecto da parábola da semente, ele diz assim: o crescimento natural, em geral, é imperceptível. Não vemos as plantas crescerem. Se tivermos uma planta diante de nós todos os dias, não nos daremos conta de como cresce. Somente quando a vemos, afastamos-nos dela durante algum tempo e depois voltamos a vê-la, podemos perceber a diferença. O mesmo ocorre com o reino de Deus. A semente, como o Evangelho, prospera por si mesma e, uma vez semeada, põe em movimento um processo que vai levar o quê? A colheita. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que começou boa obra em vós vai terminá-la no dia do nosso Senhor Jesus. E veja aqui no verso 29, terminando essa parábola, ele diz assim: quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Finalmente, ele chega à perfeição, ou seja, está maduro, pronto para ser entregue às mãos do proprietário. Quando o fruto do Evangelho atinge um lugar na alma e trabalha nela, Cristo obtém uma colheita de honra para si mesmo, e Ele dará a vida eterna em retribuição a esses. Quando aqueles que receberam corretamente o Evangelho concluem a sua carreira, é chegada a colheita. Então eles serão ajuntados como trigo no celeiro de Deus, com uma abundância de trigo na sua colheita. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, ele vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu gostaria de concluir essa parábola dizendo que ela está focalizando no reino de Deus, o seu poder transformador na vida e no coração dos homens. Muitas vezes nós queremos converter pessoas, mas nós não convertemos nem convencemos ninguém. E é muito interessante, porque às vezes entramos num debate teológico querendo convencer pessoas incrédulas e descrentes. Não será pela nossa argumentação,
nem pelo estilo de aplicação de retórica para convencer alguém a respeito do Evangelho. Mas será pura e simplesmente pela publicação e proclamação desse Evangelho. Fale somente de Cristo. Fale apenas do Evangelho. Fale do que a Escritura diz a respeito de tal e tal assunto. Mesmo que as pessoas não creiam naquilo que você está falando, mesmo que eles não acreditem que o Senhor é o Criador do universo, a maneira como eu devo lidar com essas coisas é assim, crendo nessas coisas e apresentando a minha fé, publicando a minha fé, no momento que as pessoas pedirem a razão da nossa esperança. E a palavra por si só transforma, age conforme a vontade do Senhor. Mas ela também chama a nossa atenção para o desenvolvimento do reino de Deus nesse mundo. Porque por mais que não vejamos, ele está crescendo. Para que um dia determinado por Deus, sejamos recolhidos em seu celeiro, ou seja, aguardamos aquele em que a nova Jerusalém desce do céu, adornada por Deus para o seu esposo, que é Cristo. Essa parábola também serve para dizer que o reino de Deus cresce, e cresce de maneira invisível. Ou melhor, imperceptível. E quando nós olhamos, nós contemplamos uma multidão que foi alcançada pela palavra de Deus. Marcos está reunindo, nesse capítulo 4, essas parábolas com um propósito. E o propósito dele é mostrar que o reino de Deus é chegado na pessoa de Cristo. E que é esse reino que está avançando, não somente externamente, mas internamente nos nossos corações. E qual é a minha atitude de fé diante de um texto como esse? A minha atitude de fé é ser como um agricultor, lançar a semente. A exemplo do que nós vemos na parábola do semeador, a semente está sendo lançada em qualquer lugar. E aí, creio eu, que nós temos a proclamação do Evangelho, porque ela deve ser ostensiva. Porque nós não sabemos qual é a boa ou a má terra, qual é o coração que está sendo tratado ou que vai ser tratado por Deus a partir daquele momento em que a palavra de Deus está sendo trazida. E como muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque achamos esse fulano de tal, esse cara aqui, nunca vai se converter. E aí você se surpreende. Aquele homem que se dizia ateu, que tinha um coração duro, foi quebrado pela ação do Espírito Santo no coração dele. Deus se agradou em dar o seu reino a esse homem. Que você imagina que jamais alcançaria o reino de Deus. Eu iniciei esse culto dizendo do início da nossa igreja, né? E a nossa igreja começou na casa da Dona Lourdes. A Dona Lourdes trabalhava num salão de cabeleireiro. E ela é envolvida com um negócio de umbanda, o espiritismo. Coisas que, assim, a gente imagina que uma pessoa como essa jamais vai querer ouvir do Evangelho. E a mãe da Débora, como é que é o nome dela mesmo? Eu me esqueci. Não, a mãe da Débora, Anjos. Vera, obrigado. Vera era cliente dela. E todas as vezes que ela ia fazer lá o pé, a unha, sei lá, o cabelo, ela falava do Evangelho. E a Dona Luz me contando isso. Ela dizia assim: eu, hein, que coisa doida, que coisa louca.
E com o tempo, né, é como a Bíblia fala, né, a pedra que esmiuça, é o martelo que esmiuça a pedra. Com o tempo, aquela senhora, aquela mulher, veio abraçar a Cristo. Olhando assim, quem imaginar? Ninguém ia imaginar. Quem conhece a Dona Lourdes sabe, né? Como ela tinha um coração no Senhor, na obra do Senhor, como ela amava a igreja, principalmente a igreja de Caraí. Uma pessoa comum, como qualquer um de nós, e que antes ninguém imaginava, ninguém imaginaria que ela seria uma serva do Senhor. Eu poderia dar aqui vários exemplos. Eu dei esse exemplo porque é o início da formação da igreja. Olha como que Deus faz as coisas. Na vida daquela mulher, alguns anos depois, começa uma igreja que surge. E essa igreja é a nossa igreja. É a igreja presbiteriana de Ponta da Areia. E perceba, por um começo, quantos somos hoje. É assim que Deus age. Com simplicidade, com humildade, mas com poder. Creia nisso. E proclame a palavra do Senhor. E deixe os resultados e os frutos exclusivamente sobre a responsabilidade daquele que é o único que pode trazer os frutos da pregação ostensiva do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. E muitas vezes precisamos lembrar dela nesse sentido, de que o poder está no Senhor, não está em nós, não está no pastor da igreja, não está no conhecimento que eu tenho, que você tem, que nós temos da palavra de Deus. Essas coisas podem ajudar, são instrumentos na mão do Senhor, e são instrumentos eficazes, mas a transformação vem por meio do Espírito Santo de Deus, que age na sua palavra. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando graça, Senhor, para que possamos expandir esse reino, para que possamos com fé, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor, lançar a semente, Senhor, e permitir, ou deixar, melhor dizendo, Senhor Deus, que os frutos venham, mas que venham unicamente pelo poder de Deus. Não pelo meu convencimento, não pelo meu casamento, não pela minha amizade, não pelo meu convívio, mas pelo poder de Deus, através da sua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.